especificações do mapa, Sephiroth, que a gente já viu tanto esse mapa eco hoje que a galera já deve estar sabendo de cor aí o que está escrito na ficha. Sim. Sephiroth aqui no canto inferior direito do mapa, então representando aí a fina raça do StarCraft 2 e representando o Clutch Shot, nós temos o jogador vermelho, nós temos o Sealer. E nascendo aqui no topo à esquerda do mapa eco, é ele, o jogador Zerg do Shot Esports, o jogador Odin is back. Odin, galera, Odin aqui. Feliz, né, Sephiroth? Afinal, o filho acabou de sair no cinema. A gente precisa de um emprego de stand-up. É, com certeza, galera. Stand-up StarCraft. Vai dar muito certo, Sephiroth, vai dar muito certo. Certeza. Vamos lá, Sephiroth, vamos lá. O mapa, então, Eco, né, cara? A gente já viu muito TVZ no Eco, a gente viu muito TVZ e acho que todos os TVZs a gente viu Eco. Mas agora é Odin contra Sealer, cara. E esse zangãozinho aqui do Odin já tá aqui na base do Sealer, já tá vendo tudo daqui do jogador terrano. Eu já tava de olho pra ver se ele ia começar a dar pipoco nos trabalhadores, se ia começar a botar alguma possível incubadora de proximidade. Mas não, ele tá ali, já botou a incubadora dentro da própria casa, já botou o gás, vai botar o fosso de desova tranquilamente. Então o jogo vai ser bem padrão. Eu só tô esperando, cadê o fosso de desova, filho? O fosso de desova ainda pro jogador Zerg não saiu, já tem gás. Agora o fosso de desova saiu. O gás saiu em tempo considerável antes ali, já vai conseguir extrair uma quantidade legal de gás. O fosso de desova de repente um pouquinho atrasado, mas a expansão natural aqui do jogador Odin is back já tá na metade do caminho. E agora ela vai depender do seu controle de unidades, porque o exterminador já tá pronto, já tá começando ali, ó. Saiu do quartel e vai começar a marchar pro mapa. Então é uma situação bastante complicada pro Odin, porque o fosso de desova não tá pronto, a rainha nem começaram a produção, e um pequeno pause aí. Vai depender do micro. Pois é, cara, o Sealer deve ter pausado aí, deve estar com algum problema de internet. Enquanto isso eu vejo o Hulk aí também no chat, abraço pro Hulk, parece que o jogo vai retomar, hein? Já retomou. Parece que a gente já tá de volta aqui no jogo, galera. Enquanto isso, o exterminador vai passeando aqui pelo mapa. Enquanto ele passeia pelo mapa, ele vai se aproximando da base do jogador Zerg. O jogador Zerg aqui que pode ter um pouquinho de dificuldade de se livrar desse primeiro exterminador, apesar que já tem 6 Zergnídeos saindo aqui pro jogador Zerg. Vai ter que controlar um pouquinho suas unidades até os Zergnídeos saírem. Nada demais. O jogador do patamar dele já deve estar acostumado com esse tipo de coisa, então nenhum problema que esse exterminador vai causar drasticamente. Pois é, cara, tu conseguiu ali com esses 6 Zergnídeos ter um controle legal da sua base, não perdeu trabalhadores, acabou tendo que gastar um pouquinho amigo, acabou de perder um trabalhador, diga-se de passagem. Sim, perdeu um e vai perder o exterminador. Cara, acabou dando meio que se pagou ali aquele trabalhador perdido, porque o exterminador também caiu, perdeu um pouco de gás, perdeu um pouco de minérios. Já tem aqui, o que tinha aqui? Tem outro exterminador aqui na expansão natural, mas esse exterminador já tá esperto. Fala aí, Sephiroth. Tem mais 6 Zergnídeos na linha de produção do jogador Zerg. Tem muito speedrun saindo, velocidade de Zergnídeo já vai ficar pronta. E não tem rampa, não tem nada fechando a rampa do jogador Odin is back, do jogador Sealer. Cara, esses Zergnídeos podem dar um dano grotesco se ele marchar pro outro lado. Pois é, vamos ver qual é que vai ser a escolha aqui justamente do jogador Odin. O jogador Odin já começa a percorrer, já começa a correr atrás daquele exterminador. O exterminador não existe mais, os Zergnídeos vem pra cima, galera. Os Zergnídeos vão tentar furar esse bloqueio do jogador terrano. O terrano vai tentando se posicionar. Agora sim, Sephiroth fechada a porteira e ainda com a ajuda dos endiabrados. Boa reação agora por parte do Sealer. Fechou com os 2 polos de engenharia, uma jogada bastante interessante ali. Principalmente para algum tipo de agressão de tatu-bomba que pudesse vir, já teria um muro bastante resistente, muito pelo contrário do que ele teria se fechasse com os depósitos de suprimento. Então, o Sealer conseguiu fazer uma bela de uma defesa, por mais que o Odin não tivesse se comprometido demais, é uma grande vitória para o Sealer.
Pois é, cara, o Sealer consegue por aí, Sephiroth. O jogo aqui, pelo menos, ele pode se mostrar bastante igual esse jogo que a gente vai estar acompanhando. A gente vê aqui também que o jogador Odin Sbeck, na casinha dele, já está transformando a incubadora em antro, já está fazendo, inclusive, o segundo gás. O terceiro e o quarto gás já estão aqui no chão, já está conseguindo coletar gás a partir de uma quantidade grande de extratores. Enquanto isso, o jogador terrano tem uma quantidade já bastante grande de endiabrados. Aqui ele já soma 5, 6 endiabrados. Ele vai fazendo aqui na casinha dele mais 2 quartéis. Ele tá indo pro jogo padrão terrano, ele tem a terceira base aqui pronta, ele não transformou em comando orbital ainda, recém começou, já estava pronto fazia um tempinho, ele ficou se preocupando com a defesa mesmo, então acabou não tendo essa brecha, de minérios até, então nada demais aí pro jogador terrano se preocupar. E os aprimoramentos do terrano estão muito, mas muito rápidos. O jogador terrano vai se preparar para uma agressão ali na faixa dos 12 minutos, grotescamente forte. Pois é, cara, enquanto isso o jogador Zerg aqui ele mantém uma produção, tá dronando bastante, a gente consegue ver ali na linha de produção, não, dronando bastante não, aqui são os Ergnídeos, eu me enganei mesmo, tá fazendo 2 Ergnídeos, ele tá evoluindo o seu jogo dele pra pináculo, daqui a pouquinho vão começar a sair as mutaliscas de 2 bases, porém, enquanto isso, como o Sephiroth falou, ih, supply block no terrano, hein? Cara, pequeno, nossa, Sephiroth, um supply block gigante. Isso daí vai afetar um pouquinho o jogo dele, mas ele vai começar a tirar o arsenal para manter os aprimoramentos, vai começar a pesquisar o escudo de combate. Então, por mais que tenha um supply block bastante ruim, o jogo dele ainda não vai ficar muito afetado. Tá com um controle de mapa bastante bom com esses endiabrados, vai pescar alguma coisa aqui no meio do mapa, tentar negar a espalhada de gosma, vai ver a informação da terceira base e vai ficar muito satisfeito porque a terceira base dele já tá posicionada e a do Zerg recém tá começando. Pois é, tá posicionado e tá defendendo com aqueles soldados, os soldados vão conseguir ou vão praticamente limpar aqueles lings que estão por ali, vai sobrar 1 ling, 2 lings, mas vai ser facilmente rechaçado esses 2 lings, cara, bom posicionamento do terrano, o Odin ele não conseguiu causar o dano que ele podia causar, enquanto isso, como o Sephiroth falou, a terceira base do jogador Odin Sbeck passando da metade, enquanto isso a terceira base do terrano já tá aqui de vento em polpa, 9 trabalhadores nela, mais 2 mules brincando, lembrando que o jogador terrano tem 3 mules aqui para fazer essa brincadeira, viu que agora tem o jogador Zerg tem ali algumas mutaliscas e já começa a se defender, já começa a fazer as torres de mísseis. O jogador terrano teve uma boa reação, conseguiu ver... conseguiu ter as torres de mísseis bastante cedo para evitar qualquer tipo de harass, mas vai perder esse gás. Pois é, pode perder esse gás, é exatamente isso que acontece, perdeu o gás, ele já começa a repor o gás, já começa a colocar uma torre de mísseis um pouco mais defensiva por aqui, a terceira base, o jogador Odin tem a visão, sabe como é que tá o posicionamento dessas torres de mísseis, na base principal aqui o jogador terrano que já tem o arsenal, que já tá liberando ele fazer o 2 de ataque e o 2 de defesa já tá pronto já faz algum tempo e também já vai colocando mais 3 quartéis, Sephiroth, ele vai subindo sua capacidade de produção, ao mesmo tempo que vai subindo essa tecnologia e mais uma fábrica aqui pro jogador terrano em campo, hein? Eu gostaria de ver ele começar a marchar pro outro lado para tentar negar a espalhada de gosma do jogador. Nossa, o pegou uma Ambunave no meio do caminho, a Ambunave não teve nem chance de pensar no que fazer, cara, muita lisca. A velocidade de Tatu Bomba tá ficando pronta agora. O Odin ele tem um controle de mapa bastante bom agora com essas mutaliscas. A gente vem invertendo os papéis que os endiabrados estavam dando a vantagem pro Sealer. Agora as mutaliscas tiraram o controle de mapa do jogador terrano e deram para os jogadores Zerg. E agora o Odin tem uma pequena vantagem de trabalhadores, enquanto o Sealer tem uma produção muito forte por trás. Tem a vantagem dos aprimoramentos. Tem que ver como que vai rolar essa próxima luta. Pois é, essa próxima luta pode ser decisiva, vamos ver, a gente não sabe ainda muito bem como é que o Sealer pode responder esse status bomba, se ele vai conseguir fazer aquele split, olha só, ele vai tentar negar ali uma tecnologia que o jogador terrano tá pesquisando, o Sephiroth é o 2 de ataque, pode ser crucial, pode ser muito crucial para a próxima parte do jogo, ele vai tentando negar, os VCs vão segurando, vai tentando focar os VCs agora e ele salva a tecnologia, Sephiroth do céu. Que pequena, grande, gigantesca vitória do jogador terrano. Bela salvada do jogador terrano. Isso pode fazer uma baita de uma diferença. O escudo de combate está ficando pronto.
2-2 do jogador terrano vai ficar pronto junto com o escudo de combate e ele vai ter uma janela de agressão muito forte porque o Zerg não tem nenhum aprimoramento. Nenhum aprimoramento. Vai ser recém completar o primeiro de carapaça. Pois é, mas o jogador terrano já tá ficando com 2 de defesa pronto. Sephiroth é muita coisa. A economia do terrano tá explodida, né, cara? Em comparação ao Zerg, que sempre se fala que o Zerg tem aquela máxima de sempre estar uma base na frente. O jogador terrano é basicamente quem tá nessa base da frente, porque ele já começou a construir a sua 4ª base. O que o Zerg tem a seu favor é essa quantidade gigante de mutaliscas. Sim, ele tem um número bastante grande de mutaliscas, são 22 mutaliscas no ar. Nossa senhora, Sephiroth, sangue pra tudo que é lado aqui, um pequeno erro de micro aqui do jogador Odin, e o jogador terrano já colocou tudo dentro de uma Ambunave aqui, não. Tem um aqui na esquerda. Mambunave? Ah tá, Mambunave saindo aqui pela esquerda, bem colocado aqui pelo Sephiroth. O jogador Zerg vai se movimentando, o jogador Zerg que tem que salvar alguma base, tem que salvar, né, cara? Porque o jogador terrano pode vir e deve atacar talvez essa 4ª base aqui do jogador Zerg, cara. Vamos ver se ele consegue. O jogador Zerg já se movimenta pra tentar defender, o terrano já coloca mais um drop por ali. Ele parou, não tá focando aquela base, as mutaliscas vêm pra cima, conseguem explodir aquela Ambunave. Agora outra Ambunave aqui pelo canto direito do mapa. Tem um potencial de causar dano, nem tanto, porque as mutaliscas têm uma mobilidade gigantesca. E olha só esses suzeranos, cara. E aí, Ambunave, tudo bom? Você tá passando no nosso território, cara. Pois é, cara, a Ambunave tá passeando no território do jogador Zerg, 2 Ambunaves que foram bem inúteis aqui pro jogador terrano, mas ele vai tentar forçar, veio com os Zergnídeos pela parte de trás, mas tinha morcegos infernais nessa defesa. Caramba, o jogador Zerg vai tentar fazer um base trade, não, ele volta um pouquinho, achou uma Ambunave aqui no meio do mapa, enquanto isso o jogador terrano causou dano, levou essa 4ª base, ele posiciona a sua 4ª base, Sephiroth, e ele vai ficando com a economia cada vez melhor. E o Zerg não tem noção dessa 4ª base ainda, ele não viu ela posicionada, ele acha que tá numa situação no mínimo parelha, mas o jogador terrano tá explodindo, tá quase 200, 3 de ataque, tá ficando pronto. E soldado com 3 de ataque. Olha só, Sephiroth vem pra cima agora pra esse engage. O jogador Zerg tava tentando forçar, mas o jogador terrano tava ali, tava tranquilo. E como tu bem comentou, 3 de ataque e 2 de defesa. O jogador terrano aqui numa situação bem confortável no que se fala, no que se diz em aprimoramento. Mas olha só, o jogador Zerg vai conseguir pegar mais um drop do terrano, hein? Os drops terranos não estão entrando, cara. Pois é, agora o jogador terrano vai ser obrigado a começar a dropar aqueles soldados por ali. Os soldados já estão com 3 de ataque, conseguem causar um dano razoável nessas mutaliscas. Vai chegando por ali, tem que posicionar essas minas viúvas. Consegue um posicionamento interessante. Vamos ver como é que o Zerg vai se movimentar pelo mapa. Conseguiu pegar um Thor totalmente fora de posição. Thor tomou o surround, mas aquela 4ª, 5ª base na realidade do Zerg foi simplesmente destruída. Vem pra cima agora do jogador terrano. O jogador terrano vem voltando, vem tentando se deslocar. As minas viúvas estão fora de posição, não estão intocadas. Agora sim consegue colocar as minas viúvas em posição. Sephiroth, o jogador terrano se defende com perdas bem pequenas. Negou um pouquinho da produção terrana. Mas olha o jogador Zerg... o Rambai tá ali rolando, o jogador terrano tá bem posicionado pra defender e vai tentar negar essa 4ª base terrana. Quero ver como ele vai fazer. Pois é, ele vai tentar negar essa base. Tem aqui, cara, olha só, tem uma fortaleza planetária, tem algumas torres de mísseis por aqui. As torres de mísseis já começam a causar um pouquinho de dano. A fortaleza planetária vai conseguindo evitar que os Lings consigam destruir. O jogador terrano consegue segurar essa base mais uma vez, Sephiroth. Caramba, o Sealer vai dançando de um lado pro outro no mapa. Enquanto isso, o jogador Zerg não consegue estabelecer a 4ª base dele. É muito complicado agora o jogo pro jogador Zerg. Os aprimoramentos são realmente um fator muito significativo para essa partida. E o Sealer tá conseguindo dançar do jeitinho que o Odin tá querendo fazer o jogador terrano dançar. Só que ele tá se movimentando, acho que até melhor do que o Odin tava esperando. Pois é, cara, olha só, o jogador terrano ele tenta forçar essa 4ª base, enquanto isso o jogador terrano tenta ganhar aqui terreno pelo flanco superior do mapa, vai ter que se mexer muito o jogador Odin. É uma quantidade de tatus bombas aqui, Sephiroth, que não sei nem contar, cara. Vamos ver, 63 tatus bombas tem o jogador Zerg. 63, olha só, pode pegar os tatus bombas, vai explodir muita coisa. Tatu bomba explodindo naquele exército terrano, sobraram ainda alguns tatus bombas por ali.
O jogador Odin Sbeck consegue equiparar mais uma vez a quantidade de suprimentos totais. Bela conexão do Odin ali, Sephiroth. Pegou meio que na sorte, mas pegou, cara. Pegou muito bem ali no meio do mapa a movimentação terrana. Não tinha o dano em área das Minas Viúvas ainda posicionadas. Então, bom movimento pro Odin. E agora ele não tá nem aí. Ele não quer engajar esse exército terrano de frente. Pois é, complicado. O jogador Odin tá esperando o melhor momento aqui pra fazer isso. Vem tentando achar essa quarta base, mas essa quarta base aqui tá muito fechada, cara. Tá fechada pelo ar com essas torres de mísseis, tá fechada aqui também com essa fortaleza planetária. Um jogo muito estudado, Sephiroth. Um jogo que os dois jogadores vão tomando todo o cuidado do mundo. O estilo de jogo do Odin é bastante diferente, a gente vê que ele corta bastante os trabalhadores, ele tá muito atrás em termos de trabalhadores do que o Terrano, só que ele consegue compensar nessas movimentações aí. Olha só, Sephiroth aqui pelo centro do mapa, a mina viúva disparou por ali, torre de mísseis vai tentando ajudar, o Odin vai tentando fazer alguma coisa, o Sealer parou de abusar com aqueles drops, Sephiroth, e o jogador Odin vai tomando conta disso, hein? Vai conseguindo tirar proveito disso. Sim, olha só que interessante, o jogador Odin... Eles não te deixam falar, Sephiroth, a culpa não é minha, vem pra cima agora o jogador Zerg, o jogador Terrano consegue dar uma rechaçada, agora sim, Sephiroth. O Odin ele tá tirando por trás de tudo isso o Mamuto, só que o jogador Sealer tem uma quantidade muito saudável de demolidores. Ele já tá prevendo essa transição e ele tá muito bem preparado, ele tem um banco gigantesco, ele tem muitas centrais de comando prontas aqui por trás. Então, o Terrano é só questão de tempo pra fechar essa partida. Olha só, Sephiroth, ele já deixa tudo mais ou menos splitado por ali. O jogador Zerg vem com aquela quantidade grotesca de tatu bomba. Mina viúva vai começar a disparar. O Thor também explodindo muita coisa por ali. Mina viúva fazendo muito estrago. Os tatus bombas continuam causando o estrago necessário. O jogador Terrano perdeu tudo que tinha por ali e vai sofrendo ataque de mamutos nessa quarta base. Caiu aquela quarta base, vão caindo os trabalhadores, o Zerg vai conseguindo virar a mesa a seu favor, vai fazendo um grande jogo, o Odin, cara. Cara, muito bom a movimentação desses mamutos aqui do outro lado. Ele conseguiu limpar sem o auxílio dos mamutos ali na sua quarta base. Não perdeu a quarta base, que é muito importante da gente apontar. Tem a quinta base ali, para caso ele queira restabelecer seus trabalhadores. Então tá muito bem na partida o Odin. Ele tem os Lords das Castas sendo preparados ali. Pode preparar um pouquinho mais ali. Ele tem os corruptores agora saindo. E agora a situação pro Zerg tá muito confortável. Não tem Viking pra lidar com esses Lords das Castas. O que o jogador Terrano tinha a seu favor era o banco, né? Tinha. O jogador Terrano tinha um banco gigantesco. Olha só, o jogador Terrano já tá praticamente 200. Só que o problema é que a partir da próxima troca, a gente já tá vendo aqui uma pequena troca nessa possível base aqui, nessa possível quarta base do jogador Terrano. Numa possível troca e vitória do Zerg, o jogador Terrano pode levar a pior, cara. Vem pra cima agora, já tem algumas minas viúvas posicionadas, vai estourando por ali. Doom Drop aqui na base, na segunda base do jogador Zerg, Tatu Bomba conectando ali, sensacional. Os parasitoides também vão conseguindo uma conexão, caramba, Sephiroth, que jogada. O Odin Sbeck vai conseguindo se defender e vai conseguindo virar a mesa a seu favor, cara. Não, ele tá mandando muito bem nessa partida. Os Lords das Castas podem ser simplesmente o prego no caixão. O Terrano não tem reação. Pois é, cara, o jogador Terrano já gastou todo o banco, ele consegue manter um suprimento parecido com o do jogador Zerg, mas agora o banco do jogador Terrano não existe mais. O jogador Terrano, que se a gente for olhar aqui rapidamente a economia, não tem mais praticamente economia, enquanto isso o jogador Zerg vai conseguindo ter essa economia, Sephiroth. Quarta base do jogador Terrano por aqui, do jogador Zerg por aqui, foi rechaçada mais uma vez e olha só, esse exército do Zerg é de dar medo, cara. É muita coisa, é muita tecnologia, tem muita mutalisca aqui, o jogador Zerg tem muito Lorde das Castas, muito Tatu Bomba, muito Ultralisca. Cara, tá complicada a vida pro Terrano nesse momento. Engajar de frente contra essa tropa, no mínimo, uma missão ingrata. Pois é, cara, o jogador Terrano aqui vai tentando minerar de longa distância, vai tentando fazer alguma coisa aqui, vai limpando a gosma. O problema é que sobrou um tumor gosmento por aqui, Sephiroth. Esse tumor gosmento não vai deixar essa base ser posicionada no local ideal, ele vai conseguindo
vir pra base, em direção da base do jogador Zerg agora, mas o jogador Zerg vai tentar abrir um flanco por aqui, vai tentar vir pelo posicionamento principal, enquanto isso o jogador Terrano vai conseguindo levar essa terceira, quarta base do jogador Zerg, ambos os jogadores em situações complicadas economicamente nesse momento, hein? Sim, os lords das castas do outro lado estão começando a afetar a produção terrana e, cara, é muito difícil pro terrano lidar com essa situação, perder produção assim. Pois é, cara, esses Lords das Castas fazendo muita diferença. O jogador Terrano vem tentando flanquear por aqui, vai tentar posicionar aquelas Minas Viúvas. As Minas Viúvas dispararam em cima daqueles Lords das Castas. Agora sim, galera, vem pra cima os Mamutos, vem pra cima Tatu Bomba. Caramba, muita explosão, inclusive de Minas Viúvas. Os Mamutos estão por ali, continuam por ali, tem suporte dos Parasitoides. É GG, é vitória do jogador Odin Sbeck. Odin Sbeck faz 1-0 num jogo, mais um jogo sensacional, Sephiroth. O estilo de jogo do Odin é muito